Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos com informações magníficas. Parece que já foi assinado o acordo Israel-Hamas. Trump confirmou. E vamos conversar com pessoas incríveis. Vamos conversar com o nosso queridíssimo Irving, que vocês já conhecem. Historiador, músico, magnífico, analista. Hoje um cidadão morre de frio com a forte chuva, mas estou bem agasalhado. Também. E temos nada mais, nada menos do que uma boa surpresa, onde podemos dizer que nosso convidado especial também é queridíssimo Estratégias Militares, um youtuber, analista. Muito boa noite, obrigado por me convidar. Mark e Enlace Judaico, muito obrigado mesmo, de verdade. É uma honra estar aqui esta noite com vocês, Irving e você. É uma honra ter você aqui. É, de fato, uma transmissão das mais interessantes e parece bom demais para ser verdade. Gostaria de perguntar para vocês, para esclarecer e conhecer as perspectivas de ambos. Aqui vão ajudar a contrastar e ainda mais a contrastar, a completar, eu diria. Vamos começar. Vamos começar por você, querido Irving. Conte um pouco sobre o que está acontecendo, o que isso significa e não significa. Isso é importante. Ok, bom, sim, vamos ver o resumo rápido. Os fatos agora, obviamente, nosso querido Estratégias Militares vai nos dar os detalhes, porque é ele quem lida com as informações, os vídeos, as fotos, os comunicados. E bem, continuaremos com a análise. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Acabou de ser anunciado, Donald Trump acabou de anunciar há algumas horas que já foi assinado o acordo para que a primeira parte do acordo de paz comece a ser implementada. O acordo que vai trazer finalmente a paz, esse é o objetivo definitivo para o Oriente Médio. O que será resolvido por agora? A troca de prisioneiros para que os reféns israelenses, que ainda estão nas mãos do Hamas. Estamos falando de 48 reféns, 28 já falecidos, infelizmente, ainda 20 vivos, para que possam retornar a Israel. Não vai mais haver liberações em grupos de 10 agora e depois negociamos outros, não. A partir da assinatura do acordo, que é esperada nas próximas horas, ou seja, nesta quinta-feira, já no horário do Oriente Médio, a partir da assinatura do acordo, começam a contar as 72 horas, para que todos os reféns vivos sejam devolvidos a Israel e a maioria dos que já faleceram. Ainda assim, talvez seja dado ao Hamas mais alguns dias, 1 ou 2 dias a mais, caso seja difícil recuperar algum dos corpos já falecidos. Mas os reféns vivos, todos têm que voltar no decorrer das próximas 72 horas. Então, estaríamos falando que até domingo ou segunda-feira isso já estaria concluído. Ou seja, todos os reféns já estariam libertados. Nesse caso, Israel vai recuar suas tropas para a linha que tanto Israel quanto os Estados Unidos propuseram ao Hamas. Não foi notificada nenhuma solicitação do Hamas para mudar essa linha. Assim, Israel mantém sua presença em mais de 50% do território de Gaza, criando toda uma contenção de segurança para evitar problemas futuros. E então vai se continuar com a negociação dos termos em que isso vai ser realizado. Isaac Chamosh, obrigado pela super etiqueta, realmente agradecido, principalmente quando estamos tão otimistas. Abraço. Vai-se começar a negociar, na verdade, o procedimento. Porque o fato, até onde se sabe, não está sob questionamento, vai ser realizado. Ou seja, o desarmamento do Hamas, que terá que vir depois. E, obviamente, seu abandono do poder na faixa de Gaza, para que ela possa ser reconstruída com uma nova autoridade na qual o grupo terrorista já não tenha mais nenhuma relação. Então, por enquanto, o que temos agora é o anúncio de que a negociação vai começar, ou seja, que ela chegue ao fim. Se assina o tratado e começa a libertação dos reféns israelenses. E obviamente ao que devemos prestar atenção, bem, basicamente não podemos esquecer que o Hamas é um grupo perverso, trapaceiro, ou seja, ainda não podemos garantir isso 100%. Ou seja, só vamos poder comemorar isso quando já tivermos visto o que aconteceu. Então, embora por um lado não possamos pensar que o Hamas não poderia fazer algo irregular, algo trapaceiro, algo errado, e estragar isso que já foi anunciado. Por outro lado, é preciso ressaltar. Venho dizendo isso para vocês há algum tempo. Amira Rei, obrigado também pelo apoio, obrigado pela colaboração. Muito sinceramente te agradecemos.
Não se esqueçam do que venho dizendo há algum tempo. Hamas está em uma situação inédita, submetido a uma pressão que nunca tinha conhecido antes e sem apoio de nenhum lado. Já não conta mais com o Irã, já não conta mais com o Catar, já não conta mais com a Turquia. Teve o apoio simbólico da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas foi simbólico. Teve o apoio da frota de Greta Thunberg, que não conta. É irrelevante, é insignificante no mundo dos adultos, no mundo geral da política real. Já não tem o Catar, já não tem a Turquia, já não tem o Irã. Hamas ficou sozinho. E eu avisei vocês. Era uma situação inédita e, portanto, sim, podíamos esperar que coisas inéditas acontecessem. Então, agora já foi anunciado o acordo para que comece a libertação dos reféns. E esperamos que tudo termine bem. Por volta de domingo ou segunda-feira. Ok, obrigado, Irving. Adoro como você sintetiza tudo isso. É bastante informação e muitas pessoas dizem que esse conflito já acabou, mas evidentemente não é isso que estamos vendo. Também não estamos vendo a confirmação de Trump sobre já ter chegado a um acordo. Ou seja, já poder chegar a um ponto em comum em que o fim dessa guerra possa estar próximo. Enviamos um grande abraço para Luiz Vasquez e muito obrigado pelo apoio. Um abraço, um abraço. Essa pergunta, hein? Guarda aí. Sim. Aí temos ela. Sobre o resto da Turquia, vamos por partes. Mas já que temos aqui o nosso queridíssimo Estratégias Militares, queria te perguntar, queridíssimo Estratégias Militares, como você vê isso? O que é que não estamos vendo? O que está passando despercebido por nós? Parece bom demais para ser verdade? Estamos esperando por isso há muito tempo. O que você vê que nós não vemos? Eu vejo que o Prémio Nobel da Paz vai para Donald Trump, mas para isso não é preciso ser um guru dessa história. Donald Trump chega a Israel no domingo. Ele acabou de confirmar agora mesmo. Ele voa no domingo, deve começar o voo no sábado, imagino, e chegará aqui no domingo. As liberações, evidentemente, não vão ser no sábado. Se ele chega no domingo, vai querer estar presente. Vai ser a partir de segunda-feira, muito provavelmente. Isso é otimista? Quer dizer, isso é uma primeira fase, como acabou de dizer o Dr. Gattel. O principal nesta fase inicial é a libertação dos reféns. Não sabemos se serão os vivos ou os mortos, ou todos juntos, vivos, definitivamente. Porque isso é o que não fica claro. Existem alguns pontos que não ficam claros porque não quiseram comentar ao público. Eu acho que também, não sei se o Dr. Gattel vai concordar comigo nesse assunto, acho que também é porque não querem colocar pressão extra sobre o Hamas. Em que sentido? Se o Hamas disser hoje que vai entregar as armas, que vai libertar todo mundo, que não consegue tirar Barghouti e mais alguns da prisão, o Hamas perde o negócio. Por outro lado, se o Hamas for aos poucos racionando as concessões que vai ter que fazer para sobreviver, de certa forma, pode ser que isso seja menos doloroso para todos os seus fãs. Na verdade, agora mesmo a faixa de Gaza está comemorando. Com isso, pode acontecer uma situação em que ainda não sabemos todos os termos, que a princípio é benéfica para Israel. Mas será preciso ler as letras miúdas. Isso é como um contrato. Se assinaram é porque leram as letras miúdas. E aceitou. É o preço a se pagar. 7 de outubro, houve falhas. Aconteceu o que aconteceu. 2 anos depois, ainda estamos em guerra. E era a única maneira de sair dessa. Mesmo assim, na primeira fase, muita coisa pode acontecer e não chegamos à segunda fase. Ok, é que ainda parece que tudo está no ar, ou estou enganado? Não, claro, e tudo está no ar até que os reféns tenham saído. Ou seja, e nunca devemos perder de vista que jamais é capaz de fazer qualquer coisa. Repito, eles estão sob uma pressão inacreditável e isso provavelmente significa que finalmente vão se render. Mas não se surpreendam se eles fizerem exatamente o contrário. Mas enfim, não quero nem imaginar a situação, porque se eles saírem do roteiro e fizerem o que não está planejado, o que não está testado, nem conto pra vocês quem vai ser uma raiva descomunal. É uma pessoa com um grande topete, cor de laranja. E obviamente Trump avisou para eles, ou seja, se isso não funcionar, vai haver um banho de sangue e ninguém quer ver isso. Foi assim que ele disse para eles. Eles estão avisados. Esse é o problema. Bem, esse é um dos grandes problemas que o Hamas tem, que realmente nunca se pode confiar em nada do que eles dizem. Vemos a mesma coisa.
Até mesmo o 7 de outubro foi uma forma de destruir um cessar-fogo que existia desde antes. Então, nesse caso, né, não parece que seja possível perceber algum tipo de movimento diferente por parte do Hamas. Ou existe algo, queridíssimo, estratégias? Existe algum tipo de estratégia que não estamos vendo por aqui? Espera aí, porque esquecemos de Almeida Mejia, Miriam Servis e Vitor Rodrigues. Obrigado pelo apoio, obrigado pelas colaborações. De verdade, agradecemos muito, muito calorosamente. Te agradeço, queridíssimo Irving, também a nossa queridíssima Paty Teles, muito, muito obrigado. Obrigado a você também. E também esquecemos da Leonor, que foi a primeira, que veio antes de tudo. Muito obrigado, queridíssima Leonor. Você está absolutamente certa e obrigado. Queridíssima Estratégias, existe algum movimento que não envolva isso? Ou seja, porque uma das coisas que eu também acho que ficou evidente nesta guerra é que se conta com a resposta de Israel, com uma resposta forte, e com o fato de se fazerem de vítimas ou tentarem se vitimizar, obviamente, como consequência do ataque. Uma vez que eles começam, uma vez que eles têm, digamos, tudo para perder, é aí que justamente buscam essa ideia de vitimização. O que você acha? Outro dia, o pneu do meu carro furou. Na verdade, já furou 2 vezes. O que eles fizeram? Prestem atenção. As forças de defesa de Israel vieram me resgatar. Ainda não contei isso. E bom, no final, colocaram um remendo no pneu e me disseram: isso vai te ajudar? Só vai durar tempo suficiente para você chegar ao mecânico e trocar. Dirija devagar, não freie muito bruscamente, vá direto ao mecânico. Com o que eu transporto isso? Ao acordo que temos sobre a mesa? Todos fiquem quietinhos, não pressionem muito, não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas não é eterno. A troca de liderança, a mudança geracional do Hamas na faixa de Gaza tem que acontecer. Depois de ter visto o que vi nesses últimos dias aqui em Israel, de ter visitado a região sul, a região da faixa de Gaza, é evidente que o futuro do Hamas não passa por estar ali, de jeito nenhum, principalmente pela segurança do Estado de Israel. Não acho que vá desaparecer ideologicamente, isso vai continuar. Isso está profundamente enraizado em toda a região. Judeia, Samaria, Hamas, Gaza, em todos os lugares. Mas a segurança de Israel continuará avançando, evoluindo progressivamente rumo a um estado muito maior depois do que aconteceu em 7 de outubro. Bibi saiu esta noite e falou. Agora vocês vão comentar, o Dr. Gattel e você provavelmente vão mostrar o comunicado de Netanyahu. O que ele disse? Ele não falou, como disse outro dia, que iria se desarmar, seja pelo bem ou pelo mal. Smotrich e Ben-Gvir ainda não se pronunciaram, que eu saiba. Talvez estejam escrevendo algo esta noite. Não sei. Agora vamos conferir. Esses são 2 pontos importantes que devemos levar em conta nessa história. O Hamas não esclareceu se vai se desarmar ou ter papel relevante no futuro de Gaza, embora isso já tenha sido mencionado anteriormente. E digamos que o tom por parte de todos foi muito comedido, mantendo as distâncias sem lançar farpas. Isso não quer dizer que depois, mais adiante, isso não aconteça. Mas agora mesmo a prioridade de Israel é: eles têm que voltar para casa e a partir daí tomamos o próximo passo. Israel não está pensando em anos à frente, não está pensando em meses, está pensando em dias, em horas, em minutos. Máximo, pensar diferente é um mau sinal, porque tudo pode mudar. Um ataque do Irã pode mudar tudo, um atentado pode mudar tudo. O cenário que se apresenta é desconhecido para todos, um Hamas que parece que vai se render. Ninguém em sã consciência acreditaria nisso, mas aqui estamos. 9 de outubro. É bem icônica, né? A data, quer dizer, depois de ouvir tanto, 7 de outubro, parece até que o tempo ficou parado em 7 de outubro de 2023. E agora, até certo ponto, realmente parece que começa a avançar. Ou como vocês sentem isso? Mark, o Dr. Gattel, 7 de outubro de 2023 é o início. Israel lutou por 3 ou 4 dias em seu território contra terroristas. Que ninguém se esqueça disso. Houve infiltrações em várias partes do país e o 7 de outubro durou vários dias.
Não foi apenas um dia que Israel levou para retomar o controle do seu território, para tomar o controle do seu país. É impressionante como muitos pensam que foi um ataque de falsa bandeira, até hoje. Bem, a bandeira custou muitas vidas. Não só custou muitas vidas, mas também o preço que foi pago com a imagem de Israel, com toda a noção de segurança que se tinha antes, e depois o antissemitismo em nível mundial, os ataques que vieram em seguida, não só com o que era o Hamas, mas também com o Hezbollah, com toda essa questão do Irã, que já se sabia que essa guerra ia chegar, mas não foi de forma alguma um preço barato. Muitas pessoas ao longo desses 2 anos começaram a dizer que no momento em que começou o ataque de 7 de outubro, Israel já tinha perdido a guerra. E até certo ponto, na guerra midiática, ainda continua a teoria em muitos meios de comunicação, com muitas pessoas de peso dizendo que, curiosamente, não vamos conseguir voltar. A percepção que se tinha do judaísmo e dos judeus antes de 7 de outubro, o que é imenso. Querida Daisy Herrera, muito obrigado. Mas neste caso, gostaríamos que você nos contasse, queridíssimo, como você vê tudo isso? Você acha que sim, no final deu certo? Porque dizem que eles têm 72 horas para terminar as diferentes fases. Agora foi a primeira fase do plano. Vou compartilhar justamente o tweet de Donald Trump, onde se diz, ou seja, diz aqui: tenho orgulho de anunciar que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados muito em breve. Israel retirará tropas até a linha acordada nos primeiros passos, visando uma paz forte e duradoura. Esperamos que seja eterna. Todas as partes serão tratadas de maneira justa. Este é um grande dia para o mundo árabe e muçulmano. Sim, mas aqui eles falam especificamente sobre a primeira fase da paz. Quantas fases tem esse plano? O que eles dizem? Eu não sei se vocês estão me vendo. Mark, não te ouvi, não sei se foi você ou eu que travou. É possível que tenha travado aqui. Vou repetir. Com quantas fases conta o plano de Trump? Bem, basicamente são 3 fases. A primeira é a que tem a ver com as trocas de prisioneiros. Bom, sim, alguns vão ser libertados. Prisioneiros do Hamas. Embora Netanyahu tenha sido categórico ao dizer que não vão libertar os integrantes da frente, que fizeram parte do atentado terrorista em 7 de outubro de 2023. Também não vão soltar figurões como Marwan Barghouti. Mas enfim, há uma troca. Essa é a primeira fase. A segunda fase é o desarmamento do Hamas e a rendição do Hamas como grupo terrorista. Ou seja, o desarmamento e o abandono do poder em Gaza. E a terceira fase, claro, é a reconstrução. É tudo o que tem a ver com a fase de reconstrução. Então, por exemplo, Trump não entra em detalhes, mas ao dizer que a primeira fase foi cumprida e estamos prontos para as demais, ou seja, estamos prontos para alcançar uma paz eterna. É assim que ele menciona. Bem, na retórica que ele vem usando, isso implica que o plano continua, que Trump disse isso categoricamente. Ou seja, esse plano é para que se consiga a pacificação de um conflito que existe há 3.000 anos. Foi assim que ele disse, não é? Então, evidentemente, ao dizer isso dessa forma, ele está falando de maneira gentil. Vou retomar o que você disse, estratégias militares, mas agora de forma gentil. Porque além de que o Hamas não quer dar a impressão de que perdeu... Alguém pode perguntar, e daí? Já perderam? Já estão derrotados? Sim, mas veja. Lembrem-se que o Hamas não é o único grupo terrorista em Gaza. Tem a Jihad Islâmica e outros grupos menores, mas eles também estão lá. Então, se o Hamas agora mostrasse uma imagem de fraqueza e uma imagem de rendição, isso é algo que esse tipo de islamismo extremista não perdoa. Muito provavelmente haveria uma guerra civil dentro de Gaza. Muito provavelmente a Jihad Islâmica e outros grupos iriam direto na jugular do Hamas neste momento para tomar o poder. E se esses grupos conseguirem tomar o poder, e pior ainda, se conseguirem capturar os reféns, então tudo vai por água abaixo.
Ou seja, justamente por esse jogo interno de poderes em Gaza, é que Israel e os Estados Unidos também concordaram em levar as coisas de forma relativamente, digamos, com relativa cordialidade. Justamente para que o Hamas não colapse de uma forma que provoque uma situação fora de controle e que ninguém mais deseja. Exatamente, agora que estamos prestes a chegar a um acordo para terminar a guerra. Se isso desse errado, se tudo saísse ao contrário, significaria que a guerra teria que recomeçar e significaria muito provavelmente que os reféns nunca poderiam ser resgatados com vida. Então é preciso ter muito cuidado lá. Agora, o ponto está correto. Dentro de tudo isso, que vantagens o Hamas ganha? Na verdade, não muitas. Mas há um comentário interessante da Ceci. Com a troca, o Hamas sai ganhando, diz ela. Não entendo se foi proposto a eles. Deveria ser, impõe a eles. Bem, na verdade sim, estão impondo a eles. Porque tanto Israel quanto os Estados Unidos foram muito claros em relação à proposta, entre aspas. Ou seja, quando deixaram claro para o Hamas, isso não está em negociação. Isso é para você responder sim ou não. Ou seja, o Hamas não tem permissão para fazer mudanças. O Hamas, quando recebeu a proposta, imediatamente disse: ok, vamos revisar e ver quais mudanças vamos propor. E disseram: não é para isso, é para você responder sim ou não. E assim foi durante 3, 4 dias com esse vai e vem. Mas bem, então tenham em mente que a situação do Hamas é muito difícil. Dentro da faixa de Gaza, eles têm vários clãs contra eles. Obviamente, a Jihad Islâmica não perdoaria uma renúncia, uma rendição, e iria direto na jugular. E isso poderia piorar tudo. Então, naturalmente, isso também dá outra vantagem para os Estados Unidos e para Israel. Ou seja, eles não precisam propor tanto ao Hamas. O que você me oferece? Ok, eu te ofereço que deixe você viver. Você vai embora. Deixa o poder. Se desarma. Se rende. Eu deixo você viver. E o que mais? Como assim? O que mais? Quer dizer, não, só vou deixar você viver. Quer dizer, não vou te esmagar. Vou te proteger para que a Jihad Islâmica não te esmague. Olha, só isso já é motivo para o Hamas beijar os pés de quem fizer essa proposta. Ou seja, o Hamas enfrenta riscos de Israel, dos Estados Unidos e também internos. Então, vamos de novo. Estamos em uma situação inédita. Vou insistir, temos que ser cuidadosos. Ainda não se deixem levar pela felicidade. Isso não acaba até que acabe. Ou seja, até que não tenhamos Enquanto os reféns não forem soltos, o problema continua. Ou seja, não vamos cantar vitória, mas vou insistir nisso também. A situação do Hamas nunca tinha sido vista antes. Eles nunca tinham sentido a foice tão perto do pescoço. Literalmente. Então, agora eles estão realmente assustados. Agora eles estão em modo de pânico. Porque nunca, ou seja, toda a estratégia do Hamas, desde 7 de outubro, desde a coordenação com o Irã, desde o papel que o Hezbollah tinha que desempenhar, desde aqueles estágios iniciais do conflito, ao longo desse tempo, o papel de Macron foi ser um bobo útil na Europa. O papel que Francesca Albanese tinha que desempenhar, o papel que Borrell, o espanhol Borrell, tinha que desempenhar, o papel que tinha que desempenhar gente como Ursula von der Leyen e todos esses agentes europeus que tinham que fazer tudo a favor do Hamas. O papel que Kamala Harris tinha que desempenhar vencendo as eleições dos Estados Unidos. O papel tinha que envolver todo o ativismo woke nas universidades americanas, nas universidades europeias, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, mas, acima de tudo, canalizado por meio das organizações não governamentais de George Soros. Ou seja, toda essa rede mundial tinha que ter cumprido sua função de deter Israel em algum momento. Talvez em um mês, talvez em meio ano, talvez em um ano, talvez em um ano e meio de guerra. Mas detê-lo para que não chegássemos a essa situação. Para o Hamas, chegar a esse ponto é uma catástrofe total. Embora ainda estejam querendo trapacear, embora estejam querendo jogar de forma ilegal, o fato de terem que chegar a esse ponto já para eles e fazerem a declaração que fizeram, agora, vou pedir ao meu querido Estratégias Militares que leia para nós textualmente, para que possamos ouvir textualmente a declaração feita pelo Hamas e a declaração feita pelo Netanyahu. O fato de terem chegado a isso já não é uma má notícia para o Hamas, é péssima. Simplesmente é péssima.
Então tudo mudou nesses 2 anos, o panorama é completamente diferente e o problema é que o Hamas agora está se entendendo que já não tem mais de onde se apoiar. Então, atenção com isso. Ok. Justamente uma das coisas que mais se destacaram nas redes foram as reações da liderança palestina, né? A liderança do Hamas não representa os palestinos, mas aqui se vê, quer dizer, como até certo ponto algo contraditório. Quer dizer, parece que eles estão como obedecendo, mas ao mesmo tempo parece que eles estão mais tranquilos. Quer dizer, é meio estranho ver esse tipo de foto. E não são, quer dizer, não são as únicas, mas aqui temos mais uma. Queridíssima estratégia. Espere aí. O que temos são os catarianos, os turcos, os israelenses. Exato, aqui isso é claro, é uma forma de felicidade, né? Já se percebe que até certo ponto eles já queriam o fim da guerra. É muito, muito impressionante ver esse tipo de reação, cada uma é diferente. Eles ainda cantam, ou seja, muitos já comemoram a vitória. Como você disse, Irving, ainda não chegamos lá. Temos também o nosso queridíssimo Donald Trump, que foi no momento em que ele fica sabendo e faz a declaração que vamos compartilhar a seguir. E bom, aquele que justamente acabaram de conseguir fazer com que o acordo continue, que já está visível, está perto, vai ser necessário muito rapidamente. Ou seja, ele vai ter que terminar a reunião que estava tendo para poder entrar justamente já com o acordo. Eu adoraria, sim, por favor, queridíssima Estratégias. Você poderia nos contar um pouco sobre as reações de Netanyahu? E também, do que você preferiria, Irving? Do Hamas, ou seja, os líderes do Hamas? É que já estão chegando informações sobre o que Israel vai ter que pagar por esses 20 sequestrados. Atenção a isso. Segundo está sendo vazado, 2.000 prisioneiros palestinos seriam libertados nesta segunda-feira. Insisto nisso. Há um preço a pagar. Israel vai pagar, o Hamas já pagou e vai pagar. Porque as coisas não vão ficar assim. Isso não significa que todos vão simplesmente sair para jantar como se nada tivesse acontecido. Neste exato momento, em Khan Yunis, eles estão comemorando. Não sabemos o quê. Destruíram 75% da faixa de Gaza para eles. Mas evidentemente aqui vai haver, dentro de Israel, também vai haver uma crise política pelas concessões que Israel vai ter que fazer. Vamos lá, repito, Ben-Gvir e Smotrich, o governo de Bibi. Eu perguntava ao Dr. Gattel se Bibi poderia ganhar as eleições que estão por vir nessas condições de libertação de reféns. Acho que sim, acho que Bibi, se conseguirem que esta semana ou nos próximos 7 dias os reféns voltem, ele estaria em uma posição bastante positiva a nível político. Exceto pelo fato de que ainda não está claro o que ele vai fazer com o Hamas, se vai acabar com ele ou não vai acabar com ele. Mas o comunicado do Hamas foi bastante neutro. Nesse sentido, no começo da semana, Hamas anunciou que não entregaria suas armas. Passou o dia todo dizendo que não entregaria as armas, que não iria se render. E algo aconteceu nos últimos minutos dessa negociação, em que o Hamas mudou de posição. Disseram algo para eles, algo ocorreu, não sei se falaram. Daqui vão direto para outro lugar, não diremos qual, mas não sairão vivos. Eu não sei, realmente não faço ideia, mas tudo mudou. E diz assim: palavras do Hamas, declaração completa. Após negociações responsáveis e sérias conduzidas pelo movimento e pelas facções da resistência palestina sobre a proposta do presidente Trump em Sharm el-Sheikh, destinada a pôr fim à guerra de extermínio contra nosso povo palestino e garantir a retirada da ocupação da faixa de Gaza, o movimento de resistência islâmica Hamas
anuncia que foi alcançado um acordo para pôr fim à guerra, garantir a retirada da ocupação, permitir a entrada de ajuda humanitária e realizar uma troca de prisioneiros. Valorizamos muito os esforços de nossos irmãos e mediadores no Catar, Egito e Turquia. E apreciamos os esforços do presidente Trump, que trabalhou para alcançar o fim completo e definitivo da guerra, a retirada total da ocupação da faixa de Gaza. Fazemos um apelo ao presidente Trump, aos países que garantem o acordo e a todas as partes árabes, islâmicas e internacionais para que obriguem o governo de ocupação a aplicar plenamente os termos do acordo e não permitam que ele fuja ou atrase o que foi acordado. Saudamos nosso grande povo da faixa de Gaza, em Jerusalém, na Cisjordânia, em toda a pátria e na diáspora. Um povo que demonstrou um orgulho, heroísmo e honra sem igual, e que enfrentou os planos da ocupação fascista contra eles e seus direitos nacionais. Esses sacrifícios e posturas nobres frustraram os planos de subjugação e deslocamento da ocupação israelense. Afirmamos que os sacrifícios do nosso povo não serão em vão. Permaneceremos fiéis à nossa promessa e não abriremos mão dos nossos direitos nacionais até alcançarmos a liberdade, a independência e a autodeterminação. Aqui eu gostaria de destacar vários pontos que são importantes. O primeiro, Hamas está implorando para Donald Trump de que, quando libertarem os reféns, Israel não os apague de Gaza. Por que eu digo isso? Está escrito aqui. Fazemos um apelo ao presidente Trump, aos países que garantem o acordo e a todas as partes árabes e islâmicas internacionais para que obriguem o governo de ocupação, ou seja, Israel, para que cumpram os termos. Com isso, eles também têm muito medo de que Israel, assim que os reféns chegarem aqui, lance o inferno sobre a faixa de Gaza. Além disso, na última parte, que também acho que é a mais importante de toda essa história, há algumas outras que agora o Dr. Gattel certamente vai mencioná-las. Diz: afirmamos que os sacrifícios do nosso povo não serão em vão. De alguma forma, eles têm que dizer aos habitantes de Gaza que ter destruído todas as suas casas, praticamente ter perdido toda a faixa e sua infraestrutura, que já era limitada, valeu a pena. Como isso valerá a pena? Dizem que é mantendo os direitos nacionais até conquistar a liberdade. Mas aqui não se fala em manter a luta armada. Nem estão mencionando a questão das armas, coisa que antes já tinham mencionado. De outra maneira, o que aqui indica que o Hamas está em uma posição que vai ter que dar muitas explicações para muita gente, porque as pessoas não vão ficar satisfeitas com o resultado da sua campanha. De 2 anos, desde 7 de outubro, pouco mais, isso é só para inglês ver, tentando salvar as aparências. Mas sem chegar aos termos que normalmente estávamos acostumados a dizer e fazer. Não vimos isso. Não sei, Dr. Gattel, se o senhor quer acrescentar algo. Antes que uma pergunta. Ou seja, o Hamas vai mesmo ser desmantelado. Isso é... É aí que eu quero chegar. Aí é onde está a questão. Não sabemos o termo completo. O que se conseguiu com isso? Israel, há 48 horas, disse que sim. Vamos ver. Bem, esse comunicado tem a ver apenas com a primeira fase do acordo, ou seja, com a libertação dos reféns. O restante são generalidades, mas é um acordo no contexto da primeira fase. Lembrem-se aqui que Estados Unidos e Israel foram muito claros. O acordo tem 21 pontos. Já foi assinado pelos países árabes, já foi assinado por vários outros países de outros lugares, obviamente foi proposto pelos Estados Unidos. O primeiro a assinar foi Israel. O Hamas só tem a opção de dizer sim ou não. Durante os dias anteriores, o Hamas ficou brincando com isso. Não vamos aceitar. Ou seja, o Hamas estava brincando de dizer sim, mas tipo, sim, eu aceito, mas quero mudanças. Ok, então, vamos nos situar. Atualmente, eles não negociam o acordo dos 21 pontos, apenas a fase inicial de troca de prisioneiros e reféns. Então sim, aqui é preciso ressaltar justamente o que está nos apontando estratégias militares. O tom com que Hamas está respondendo ou está fazendo uma primeira declaração é um tom muito difícil. Ou seja, sente-se e percebe-se a derrota.
Ou seja, eles já não estão mais exigindo, eles estão suplicando para que a comunidade internacional faça algo. Eles já não estão mais levantando nenhuma questão em que eles tomem decisões ou iniciativas. O que o Estratégias Militares destacou é fundamental. Nós pedimos ao presidente Trump que, por favor, garanta que, ou seja, eles já estão em modo de súplica. E eles não estão dizendo que vão continuar. E como resistência armada, eles nem sequer estão dizendo que vão continuar no poder. Nesses assuntos, os outros temas do acordo, os que não têm a ver agora com a primeira fase, que é a troca, mas sim com o que eu mencionei há pouco. O desarmamento do Hamas e, em uma próxima etapa, terceira etapa, a reconstrução de Gaza com um novo governo. Tudo o que se chega a mencionar sobre esses temas, este comunicado faz de uma forma ambígua, de uma forma neutra. Esse foi o termo que Estratégias usou e está completamente correto. É como se fosse para fingir que mencionou, mas sem realmente dizer nada importante. E mais importante ainda, nada que vá contra o que está dito no acordo do que está assinado pelos Estados Unidos, Israel e os países árabes. Então é um comunicado por parte do Hamas, muito dissimulado. Mas agora o que eu quero é que vocês conectem os dados. Que conectem, porque então Israel está aceitando entregar 2.000 prisioneiros. Veja, Israel agora tem prisões israelenses, não faço ideia. Deve ter cerca de 20.000 prisioneiros palestinos. Entre 15 e 20.000 prisioneiros palestinos. Por quê? Porque durante 2 anos tem capturado e capturado e capturado e capturado e capturado, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Então, muitos dos prisioneiros palestinos que foram libertados nas trocas anteriores já morreram, já foram eliminados. Outros foram recapturados. Israel tem agora um capital humano nesse sentido. Desculpe falar de forma tão fria, mas é isso. Tem um capital humano e muito amplo com o qual pode negociar. Ou seja, se disserem que tem que entregar 2.000 prisioneiros, Israel pode pegar 2.000 pessoas dos prisioneiros que não estão lá por questões realmente graves. Ou seja, se fossem só 2.000, Israel teria que decidir. Aí não precisa entrar nenhum com prisão perpétua, porque há muitos prisioneiros palestinos em Israel que não têm prisão perpétua. Mas eles têm que fazer essa concessão, não porque seja a maneira de convencer o Hamas a entregar os reféns. Não, veja, o Hamas foi derrotado na guerra. A única linguagem que entendem. Eles têm que fazer essa concessão justamente para que o Hamas possa chegar até a população palestina e apresentar um sucesso. E conseguir se manter à frente de tudo. Porque se o Hamas não continuar à frente de tudo, as fases 2 e 3 do acordo não vão ser realizadas. Do plano. Ou seja, o que eu estava dizendo há pouco. Se a Jihad Islâmica derrubar o Hamas ou substituí-lo, ou se toda a Gaza se rebelar contra ele e disser: o Hamas não nos representa, não vamos obedecer. Então, as fases 2 e 3 não são realizadas. A guerra explode de novo. E numa dessas, quem sabe se até a fase 1. Então, por isso é importante nesse momento que o Hamas já se rendeu. Ou seja, tudo indica que o Hamas já se rendeu. E a gente vê isso pelo tom em que esse comunicado foi redigido. É importante, é fundamental que o Hamas continue à frente da resistência palestina, porque se houver mudanças, tudo pode ser arruinado. Fica pior. Ou seja, vamos lá, de novo. Quero que vocês sempre tenham em mente que essas coisas de guerra não são simples. Não é eu sou mais forte, te esmago, te derroto e pronto. Não. É muito difícil e por isso sempre recomendei que vocês sigam Guillermo Laferriere nisso. Quando ele explica as guerras no final nesse último trecho, elas não são vencidas no campo de batalha, são vencidas na negociação política. E é preciso saber como fazê-la. É que a guerra é complicada. Me desculpe, Mark. A guerra é astúcia. É preciso ser astuto. Nem sempre o mais forte vence, mas o mais esperto. Aquele que sabe negociar melhor. Aquele que sabe negociar melhor. Ele é mais forte e esperto, o que é uma vantagem. Claro, isso é uma vantagem. Ou seja, ele está certo mesmo que ninguém goste. Neste momento, hoje em dia, o pior dos males que existem na faixa de Gaza não é nem o próprio Hamas. Existem 300 associações jihadistas envolvidas ali, que podem ser até piores do que o Hamas. A população está radicalizada, faz parte do seu ácido tóxico completo. Vimos isso no dia 7 de outubro, temos visto isso no momento.
Se não fosse assim, eles não teriam aguentado os 2 anos de campanha militar que Israel impôs. Mas ainda está lá. E muitas mães felizes por terem mártires em casa. Claro. Falamos isso a semana inteira. Eles amam a morte, nós amamos a vida. Então, se encontramos um caminho para que nunca libertem os reféns, vamos libertá-los e depois cuidamos do resto. Mas primeiro os reféns, por favor. É que essa é a maior peça da negociação deles. Ou seja, essa é literalmente a única coisa que justamente o Hamas propõe, que é a razão pela qual Israel não desencadeou o inferno na terra, como tantas vezes foi dito. Mas de qualquer forma, sim, eu tenho que dizer isso. E suponho que vocês, não sei se compartilham esse sentimento, mas parece estranho. Ou seja, é como se tivesse algo que não se encaixa. Ou seja, a ideia de primeiro dizer que não vamos ceder nada em relação ao Hamas, agora já estamos falando de 2.000 prisioneiros. Por outro lado, também existe essa ideia, é que precisamos conseguir negociar com eles. E ao mesmo tempo, acho que você está totalmente certo, como diz Irving, onde a ideia de manter o Hamas vivo é uma estratégia que vai ajudar não só na questão de terminar a guerra, mas vai ajudar todos os envolvidos. É bem paradoxal, né? Ou algo muito irônico, que justamente você tenha que manter esse grupo terrorista no poder e vivo para conseguir evitar que a situação piore ainda mais. Veja, isso tem outra vantagem. Só agora conseguimos enxergar essas coisas ao chegarmos nesse ponto. Isso tem outra vantagem, como já mencionei. De repente, a questão já não é mais dizer para o Hamas: eu vou poupar sua vida, mas sim eu vou te salvar daqueles que querem cortar sua cabeça em seu território. Porque, em última instância, o Hamas sabe que o exército de Israel é civilizado. O Hamas sabe que os extremistas palestinos são a barbárie total. Ou seja, posso apostar que nenhum membro do Hamas quer morrer nas mãos das outras facções extremistas. Mas eu aposto com toda certeza. Bom ponto, Dr. Gattel. E isso pode criar um vácuo de poder, ou seja, sem a presença do Hamas. Como o Estratégias Militares descreveu, existem mais de 300 grupos. Como eles foram controlados? Pelo Hamas. Porque o Hamas é mais forte. São mais radicais, mas não têm o tamanho, força ou dinheiro do Hamas. Mas veja, então, se Israel agora esmagar o Hamas nesse ponto crítico, não vai virar uma bagunça lá. Impressionante. Estratégias disse isso e está certo. Vamos conferir. Primeiro os reféns, depois o desarmamento e a reconstrução. Tomara que esses 3 passos sejam cumpridos, né? Mas se não forem cumprir, primeiro os reféns e depois se tivermos que voltar e acabar com tudo, bom, aí a gente faz isso. Mas aí já sem essa pressão, sem essa chantagem. Tomara que não. E tomara que sim pelos palestinos, porque senão, obviamente, o que eles mesmos vão sofrer internamente como uma guerra civil. Essa é uma lição importante para nós, judeus, o que nos levou a colapsar diante dos romanos em 70. Sob o cerco de Roma, já estávamos em total desvantagem. Cometemos a simpática imprudência de iniciar uma guerra civil entre nós mesmos. E o Talmud diz isso muito claramente, ou seja, a destruição de Jerusalém e do templo foi por causa da divisão dos judeus. Mas bem, além dessa lição moral que o Talmud traz, o interessante aqui é a lição sociológica, ou seja, um grupo já sob cerco, já derrotado e já sem alternativas, pode se fragmentar e pode começar uma briga interna. Então é preciso manter isso ainda unido, segurando tudo em uma peça só, até que os reféns sejam libertados pelo menos. Depois podemos improvisar. Agora só mais uma coisa. Estratégia. Espera. Quero perguntar, o fato de eles terem 2.000 pessoas não seria justamente continuar dando a eles combatentes que estavam faltando? Ou seja, que já faltavam antes? Queridíssimo Estratégias. Antes de terminar com isso e de responder à sua pergunta, que é muito boa. Além disso, porque todo mundo tem na cabeça o que aconteceu com Sinwar quando foi libertado. Esse é exatamente o ponto, como Sinwar sozinho conseguiu realizar o 7 de outubro. Obviamente teve mais coisas, mas a liderança... Permitam-me dizer isso, pois já vivemos essa situação. Ano de 2008. Faixa de Gaza controlada pela autoridade palestina. Há umas eleições nas quais não se sabe realmente quem vence, porque não há garantias em relação à votação. O Hamas diz que foi ele quem ganhou, e faz uma limpeza. Não vou terminar com o nome Etni, e vocês já sabem como termina o de Al-Fatah. Da autoridade palestina, o Hamas tomou o poder.
há uma guerra civil durante meses. Eles destroem toda a infraestrutura da autoridade palestina e ficam com o poder. Ano de 2014. Síria, Iraque. É criado o chamado Estado do Califado. Não vou dizer as siglas por causa do algoritmo. Na faixa de Gaza isso também chega. Em 2014, grupos salafistas declaram sua anexação ao Estado do Califado. O que o Hamas faz? Elimine-os. Eles são neutralizados. Mas acabar com eles, literalmente. O que isso quer dizer? Que todos os grupos que existiram na faixa de Gaza, todos foram controlados pelo Hamas. Não permitiu que nenhum grupo agisse por conta própria. Os grupos que foram surgindo em alguns bairros, em algumas associações, grupos de amigos que formaram o seu próprio tipo de grupo jihadista. O Hamas sempre controlou tudo e nunca houve separação deles. A situação agora é a seguinte: o Hamas perdeu 95% de seus comandantes veteranos de campo. Os Sinwar já não existem, os Taif também não existem, os Sharada e outros também não existem. A conexão que havia entre o Hamas e o Qatar, Hamas-Gaza, não existe. Aqueles amigos que cresceram juntos nos bairros de Khan Yunis, que brincavam quando eram pequenos e que foram criados no ódio ao judeu, já não estão mais lá. O que existe agora? Uma nova geração de jovens. Na verdade, o comandante de Rafia, do Comando Sul de Gaza, talvez nem tenha 25 anos. Ao ver sua foto, fiquei impressionado. São pessoas jovens, têm suas próprias aspirações, seus próprios desejos de crescer dentro da Guerra Santa e da Jihad. E isso vai totalmente contra o plano de ação do Hamas Qatar. Uns caras já com mais de 50 anos, que vivem muito bem, sabem quando mexer no vespeiro para fazer barulho e sabem quando acalmá-lo. Por outro lado, os filhotes do Hamas, eles não enxergam além do que está na frente deles. Querem acabar e querem sangue. Muito sangue. E foi isso que Sinwar deu em 7 de outubro. Sinwar, em 7 de outubro, lança o ataque, além de ser apoiado pelo Irã, para que não fossem assinados os acordos de Abraão. É porque ele tem um grupo jovem, muito radicalizado, que exigia uma ação contundente contra Israel. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Desses, muitos já morreram durante esta guerra, mas ainda restam mais de 30 mil lá dentro da faixa de Gaza. Com isso, se o Hamas Qatar continuar fazendo com que essa guerra se prolongue, vai perder totalmente o controle sobre aqueles que estão na faixa de Gaza. Eles vão se tornar autônomos e muito mais voláteis e pouco previsíveis dentro da organização. Essa era a contribuição que eu queria fazer sobre o assunto. Me relembre a pergunta, Mark. Antes de tudo, obrigado por esse esclarecimento. A pergunta era, esses 2.000 prisioneiros que estão sendo libertados, os 2.000 terroristas, eles não poderiam rearmar o Hamas depois que já foi dizimado? Sim, definitivamente. O que vai ser liberado será porque o Hamas terá passado uma lista. Eles criam pessoas da Nukba, criam pessoas muito selecionadas para justamente tentar equilibrar os clássicos. Ou seja, veteranos com forte ligação à organização e jovens recém-chegados. Sim, é verdade. Esse fator de risco está aí. Esse fator existe. Vão liberar potenciais máquinas de matar, porque eles são assim. Mas Israel cresceu em algo. Sua capacidade de inteligência. Se Israel, quando isso acabar, começar a acertar contas, como faz no Líbano e em outros lugares, podemos ficar mais tranquilos, mas o risco sempre existirá. Sempre vai haver um Sinwar, sempre vai haver um Dave, sempre vai haver um Barghouti. Isso sempre vai estar aí. Mas não é preciso ter estado na prisão. Ninguém na faixa de Gaza precisa ter passado pela prisão. Saia e vá fazer um 7 de outubro. As pessoas que já vivem lá, ou seja, há pessoas que já fazem parte dali, na Judeia, em Samaria, em Gaza, no exterior, são capazes de fazer um 7 de outubro. Também não é necessário uma mente que tenha passado pela prisão e tenha tido tempo demais para pensar friamente, como se vingar de Israel. O risco sempre vai estar lá. E isso existe desde o ano de 48. O terrorismo vai continuar, porque isso vai continuar.
Acho que agora Israel tomará medidas para evitar campos de treinamento de jihadistas em Gaza. Assim que for detectada a presença de alguma excursão de verão, de caras com fuzis, caminhonetes e lançadores de foguetes, eles vão destruir tudo diretamente. Isso representa uma mudança, inclusive geracional em Israel. O exército precisou se adaptar a essa situação. Acho que agora, além disso, se inicia a fase 1 para Israel, que é começar a se armar por conta própria, começar a construir sua indústria militar, depender de si mesmo. Restam 3 anos e meio de Donald Trump na Casa Branca. A menos que algo aconteça com sua saúde, ou aconteça algo acidental ou não acidental. Israel tem agora uma oportunidade contra o tempo. De se armar, de criar suas munições, de tornar seu serviço de inteligência ainda mais eficaz do que já é, porque já é. E, em definitivo, se blindar diante do que está por vir, porque vai chegar e não vai ser bom. Estamos, honestamente, isso é algo fortíssimo. Tem um vídeo que quero compartilhar com vocês sobre essa noção dos outros grupos que têm o poder. Uma das coisas tão interessantes que muitos de nós tínhamos esquecido durante toda a guerra é que o Hamas não era o grupo, sim, o único grupo, desculpe, que detinha o poder em Gaza. E esquecemos que havia outras pessoas, como a Jihad Islâmica e outros grupos terroristas. Mas é muito interessante a forma como eles reagiram ao plano de Trump. Exatamente. Aqui vou compartilhar o vídeo onde eles aparecem falando sobre o apoio ao plano. Ele diz: nós, no governo no Exército Popular das Forças do Norte, certo? Eles estendem seu sincero agradecimento e apreço ao presidente Donald Trump. Certo? É. Ele é justamente o líder. Yasser Abu Shabab, líder das forças populares, também afirma: vemos no presidente Donald Trump um caminho para o fim do derramamento de sangue no Oriente Médio rumo à paz. E aqui também aparece das defesas populares, as forças das defesas populares, e literalmente diz, também com os clãs honrados da Palestina na faixa de Gaza. Sim, eles estão expandindo, vamos expandir nossos esforços de forma mais ampla, mas não com todas as nossas capacidades. Para poder garantir o sucesso desta proposta, isso, até certo ponto, sim, deveria nos surpreender, não apenas pelo fato de que estamos vendo, ou seja, não é só isso, não esperávamos, mas também observamos outros grupos que podem assumir o poder em Gaza, e pela primeira vez parece que estão tentando chegar a uma noção de paz para ajudar o povo palestino. E isso, evidentemente, não sabemos se é algo duradouro, se é realmente verdadeiro, ou seja, as intenções deles são reais. O interessante é que já, como vimos claramente no plano de Israel, uma vez que você elimina o Hezbollah com toda a força e milícia que eles tinham, uma vez que você elimina os fundos do Irã, uma vez que eles começam a perceber a necessidade de entender como vão se sustentar sozinhos, então as coisas mudam. E isso também nos deixa com uma das perguntas mais interessantes, né? Digamos que os maiores apoios econômicos que os palestinos tinham estavam relacionados com a UNRWA. Estavam ligados ao apoio recebido de outras nações pela Organização das Nações Unidas. Não sei se algum de vocês dois quer responder a essa pergunta. O que vai acontecer com a UNRWA? E o que vai acontecer com o apoio depois? Antes do Dr. Gattel, que estou ansioso para ouvir, pois acho essa pergunta fundamental. Vocês querem uma manchete? Hoje, 9 de outubro de 2025, começa a guerra civil em Gaza. E vocês vão ver, agora Hamas. Sim, agora Hamas. E ouçam isso com atenção. O Hamas tem clãs andando pela faixa de Gaza com seus próprios interesses. Eles saíram da esfera e do controle do Hamas. O Hamas fez inimigos entre os clãs familiares. Agora eles vão começar a acertar contas uns com os outros. Já não vão mais precisar se preocupar com os drones de Israel ou com os tanques israelenses. O Hamas agora vai ter tempo para acertar contas com os rebeldes, aqueles que considera traidores. O Hamas vai ter que impor agora uma lei de força.
e uma violência muito alta dentro da faixa de Gaza, esses clãs familiares que se armaram. Você vai ficar impressionado com o que está por vir na faixa de Gaza, e talvez nem seja necessário que Israel acabe destruindo-a. Porque lá neste momento há uma guerra civil, e isso vai se intensificar com isso. Isso soa um pouco pesado e difícil para o plano de Trump, não é? De fazer a Riviera de Gaza e toda essa ideia que ele tinha de ativar economicamente a faixa de Gaza. E, obviamente, não só para o plano de Trump e também para Israel, mas também para os próprios palestinos. Acho que essa guerra civil será mais difícil de entender e identificar os envolvidos, levando em conta que digamos que a informação que saía por parte de Gaza era através do Hamas. E agora, se o Hamas acabar sendo tirado do poder, não sabemos exatamente quem vai ficar. A voz, com certeza vão tentar controlá-la. Primeiro, o contato com o mundo exterior, que literalmente perceberam que muitas vezes impediu Israel de conseguir manter essa paz. Está muito pesado. Queridíssimo Irving? Olha, há uma vantagem nisso. Muitos desses clãs ou muitos desses grupos, de certa forma, já estão colaborando com Israel. Ou seja, os principais conflitos são com clãs. E do Hamas. Inclusive, esta semana houve uma tentativa de ataque por parte do Hamas contra um dos clãs. E Israel ajudou a repelir esse ataque, que foi desastroso para o Hamas. Ou seja, perderam cerca de 20 combatentes. E no começo, as imagens tinham vazado, como se dissesse que eles estavam tentando atacar uma posição do exército de Israel. Mas não, depois ficou sabendo que, na verdade, eles iam se vingar de um dos clãs. Mas enfim, Israel participou da briga. Uma vantagem é que muitos desses grupos, mas não todos, muitos desses grupos estão dispostos a se integrar ao plano que está sendo montado com Israel, com os Estados Unidos, etc. Vimos vídeos de 3 grupos agradecendo ao Trump por tudo o que está sendo feito. Então não é um panorama completamente caótico, mas sim um panorama que vai ficar muito complicado. Interessante essa observação feita por estratégias militares. Porque, repito, no final das contas, acaba sendo a consequência, ou digamos o resumo de tudo o que viemos apontando de uma forma ou de outra. Ou seja, o desempenho do Hamas, a rendição do Hamas, perdão. No final das contas, isso os coloca em risco no próprio mundo interno palestino. E obviamente há uma necessidade de mantê-los vivos, mantê-los à frente, pelo menos até que se consiga a libertação dos reféns. Essa talvez seja a parte mais horrível para o Hamas. E bom, talvez por isso agora vocês possam entender por que os 4 da foto aparecem com essas caras de tão felizes que eles estão. Porque a questão dos reféns é em alguns dias. E depois o que ocorre? Como disse antes, estratégias militares, talvez nem mesmo. Olhem para o rosto, a atitude e corpo deles. Tudo é linguagem corporal. Quer dizer, não. Eles não estão felizes. Não é. Não. Esquece que não estão felizes, eles não estão bem. Então, o problema é esse, né? Quer dizer, e se no final das contas o problema já não for mais Israel, vão ser os rivais. Porque, claro, Hamas foi um grupo sanguinário, perverso e grotesco, ou seja, odioso, que exerceu um poder absoluto. Sem que estejamos falando de palestinos dispostos a colaborar com Israel, simplesmente de palestinos normais que foram governados durante o quê? Bem, desde 2007 até agora já são 18 anos por um grupo sanguinário. Quantos palestinos? E não me refiro apenas a indivíduos, também a grupos. Eles não sentem um ódio profundo pelo Hamas, pelo pessoal do Hamas? E agora que vocês vão começar a vê-los enfraquecer, vão começar a vê-los cair. Quer dizer, fácil, eles não têm. Certo. Com isso, acho que depois de tudo que viemos conversando por vários dias, já podemos ter uma ideia mais ampla do que significa isso que eu disse. Que o Hamas nunca tinha enfrentado uma situação como essa. E por isso não resta outra opção a não ser negociar. Por isso chega um ponto em que tem que ceder. Ou seja, por isso era urgente para ele que a comunidade internacional interviesse. Provavelmente o último fio de esperança que eles tiveram ali foi com a frota de navios, o turco, o espanhol, o italiano,
que pudessem ter um atrito, um desentendimento com a marinha israelense. E que a comunidade internacional decidisse intervir mais. Não, ou seja, os barcos em um momento disseram, sabem de uma coisa, a gente vai embora. O assunto deles, o lance da flotilha, é problema deles, né? Então... E depois disso, o quê? Em que você se apoia? Quem cuida de você? Quem te defende? Quando você está prestes a ser derrotado por um inimigo que quer te exterminar, mas além disso, dentro da sua própria casa, tem um monte de gente que você deixou com raiva e por muitos anos e que com certeza te odeiam. E que vão ficar mais felizes em te matar de forma cruel, sádica e sanguinária do que o próprio exército de Israel. Ou seja, em que enrascada o Hamas se meteu e agora está descobrindo isso. Muito inteligentes esses caras. Perspicazes, vamos. Que resposta incrível. Espere, Mark, deixe-me comentar antes, pois temos pendências e Juanita Leal está aqui para apoiar. Aqui também temos. Convido todos a participarem, inclusive Franz Bolle. Muito obrigado por esse apoio. Ângel Munhoz Mendes, também com uma super etiqueta de algum lugar da Europa. Rubem Ramírez Villegas, claro. Francisco Bufa, José Manuel Roy e Maria Chaves. Zuli Morazan. Vou ver se Alan Macias chegou. Muito obrigado. Ou seja, são vários aí que estão apoiando todo esse esforço que fazemos e de verdade agradecemos muito a vocês. Porque sim, é importante sim, nos ajuda muito. E claro, estamos totalmente dispostos a continuar analisando o conflito para vocês, que não é fácil. Ou seja, se vocês perceberem, estratégias militares, Mark e eu muitas vezes passamos horas quebrando a cabeça, tentando encontrar uma solução, tudo isso, né? Obrigado, pois com esse apoio vocês tornam possível continuarmos com esse esforço. É isso mesmo. Sem vocês, de verdade, não seria, ou seja, não poderíamos fazer o trabalho que fazemos, então muito obrigado também a vocês. Mas o mais importante é que temos essa maneira de nos aproximar para esclarecer as informações e não apenas ficar com os dados, mas conectar tudo isso. O que, honestamente, é muito graças a vocês e também a você, queridíssimo Irving, e a Estratégias. Também há um apoio de Kruak, não sei como se pronuncia isso, que bacana, mas enfim... Igualmente, é muito apreciado, inclusive pela Manuela Macias. Muito obrigado. Ok, queridíssimo. Estratégias. Eu te pergunto, dentro desta última forma, sim, você acha que vai acontecer? Você tem a expectativa de que desta vez seja realmente a última vez? Levando em conta todos os elementos, você pessoalmente não acha tão possível? Obviamente, eu sei que ninguém é profeta, já faz muito tempo que acabou a profecia, mas eu gostaria de saber a sua opinião. É que eu acho que o primeiro a se surpreender é Netanyahu. Com certeza. Acho que o mais surpreso será Netanyahu com o retorno de todos. Eu também me surpreendo. Dr. Gatel pode ser o terceiro. Ou o quarto. Ou o primeiro, ou o segundo, ou seja... Falávamos sobre isso há pouco no meu canal com o Dr. Gatel. A única carta que o Hamas tinha para sobreviver eram os sequestrados. Essa carta desaparece. Que carta o Hamas tem? Não sei. Não sei se acharam ou hackearam as contas bancárias deles ou se tiraram o dinheiro. Algo aconteceu ali para que o Hamas assine. Tem algo que a gente não sabe. Bom, outro dia alguém diz, em 10 ou 20 anos, diremos o que fizemos para o Hamas assinar. Vão existir livros. Há algo ali que não sabemos. Mas que vai nos levar à situação de que eles voltem para casa. O que eu sinto é que muitos pais, muitas mães, muitas esposas, muitos maridos, muitos filhos e filhas não vão poder receber ninguém em casa com vida. Há 2 anos, mais de 1.200 pessoas assassinadas, famílias desfeitas, filhos sem pais, e que isso, por favor, não seja esquecido. Que ninguém se esqueça disso. Que os sequestrados voltem vivos e não mortos. Isso é magnífico, é maravilhoso, é o melhor. O mais sublime que pode acontecer. É um milagre. Sobreviver 2 anos em Gaza é um milagre.
Que isso não gere dúvidas, mas não esqueçamos o que aconteceu há 2 anos. Por que estamos aqui? E nós temos que olhar que isso não volta a acontecer. Que não volta a acontecer em Israel, que não volta a acontecer na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos, em lugar nenhum, em nenhum país do mundo. Que isso não volta a acontecer. Vamos ver o que acontece na segunda-feira? Por enquanto, hoje, supostamente ao meio-dia, horário de Israel, vamos ter a assinatura aqui. Para mim é uma honra estar neste país. Já estou aqui há vários dias. Estou adorando o que estou conhecendo. É um país incrível. Acho que é um país que tem um potencial sublime. Não há limites para Israel, porque realmente não existem. Acho que está se desenvolvendo, que é autêntico. Vamos lá. Está se tornando uma potência. Sendo um país tão pequeno, acho que só faltava o retorno dos reféns. E imaginar o futuro incerto, mas com um povo unido. Acho que a volta dos reféns pode unir o povo de Israel. Acho que precisa se unir de novo. Tem uma parte de Israel que não está tão unida. Não entendi direito o que acontecia em Gaza. E sim, é verdade, eu percebi isso também. Tem áreas do país onde a vida é normal, tem outras áreas do país onde a vida não é tão normal. E temos que pensar, lá onde a segurança parece que não existe, Judeia, Samaria e Gaza, como garantir a segurança futuramente? E então, seguir em frente. O navio segue em frente. O navio de Israel segue em frente. E também há algo nisso, Mark e Dr. Gattel, o antissemitismo que temos visto. Isso fará com que mais judeus se mudem para Israel. Ou seja, se a intenção do 7 de outubro era acabar com todos os judeus que pudessem e expulsá-los daqui, sentimos dizer que não vai ser assim, que mais pessoas vão chegar, que mais vão nascer e que a vida aqui vai continuar. Sobre o Estado de Israel. Família, minha cabeça não aguenta mais. São 4:30. Vou descansar, porque amanhã o dia vai ser puxado. Vai ser um dia muito interessante. Aqui a hora da assinatura do tratado vai ser aqui às 3 da manhã. Então também parece que teremos uma noite interessante. Já trocamos de lugar, querida Estratégias. A gente se vê. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado a ambos, de verdade. Obrigado ao Dr. Gattel por participar hoje das estratégias militares. E vocês sabem, vamos de um lugar a outro. Compartilhamos as mesmas inquietações das outras pessoas aqui, embora eu não saiba quantas são. Acho que passam de 5.000. Muito obrigado, de verdade. Am Israel Chai. O que podemos dizer? Um abraço, irmãos. Até logo. Igualmente, obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Marquês, Harry Cardosa, Raquel L, Elia Golder, Orália, obrigado pelo apoio. Muito, muito obrigado. Ok. Para continuar, certo? Porque ainda falta um pouquinho de tempo, já vamos terminar logo para poder dar espaço para que haja mais acontecimentos. Justamente há várias perguntas que precisam ser feitas. O que vai acontecer com a UNRWA? O que vai acontecer também com o doutrinamento dos civis em Gaza? Existem maneiras de poder diferenciar entre as pessoas que realmente querem ter um governo, uma forma de democracia, algo que possa ajudar as pessoas, mesmo que não seja a democracia, que ajude as pessoas a terem uma vida digna, a terem honra na maneira como vivem suas vidas. Isso ainda está para ser visto. O que vai acontecer também com todos os apoios, todo o dinheiro desperdiçado em todas as manifestações pró-Palestina, todos os ativistas estavam lá se movimentando, até mesmo nesses últimos dias, a frota de Greta Thunberg. Agora vamos ver o que vai acontecer com Greta Thunberg, porque agora ela precisa de outro tipo de ativismo, que seja mais relevante, ou, caso contrário, vai ficar sem comer. Há muitas coisas, mas uma das coisas que também está para ser vista, que é uma das mais relevantes, tem a ver com a propaganda pró-Palestina. Uma vez que a primeira fase acabar, vamos ver como as pessoas vão continuar repetindo. E isso, na verdade, foi um dos pontos que você mencionou, Irving, nas últimas vezes, quando já estávamos vendo os últimos ataques feitos ao Hamas.
Justamente uma das grandes teorias que você tinha e que se manteve era essa, sobre como a propaganda dos últimos anos se repetiria sem novidades. E esse tipo de propaganda aqui que nós temos, que era a que o Hamas usava, tinha todo o sistema de propaganda com a mesma pessoa fazendo o mesmo tipo de propaganda. Sim, isso é algo impressionante, porque é a mesma pessoa. É impressionante. Mataram o bebê dele umas 27 vezes, né? Está correto. De acordo com o que ele aparece, ele sempre tem alguém, sempre está lá presente. E não. E não é só isso. Ele também apareceu na Guerra Civil na Síria. Sim, ou seja, esse personagem não é só do termo. Olha, a gente tem que saber vender seus serviços. Pelo visto, acho que já não sabe mais, porque já. Olha, tudo o que você está me perguntando, tudo o que você acabou de me dizer, se resume basicamente a um conceito. Essa é a razão pela qual os palestinos não podem se governar sozinhos, eles não devem se governar sozinhos, e essa é a razão pela qual eu digo, eles não devem ter um Estado. Ou seja, se os palestinos forem autorizados a ter um Estado independente e se governarem sozinhos, tudo isso que você me apontou vai continuar justamente para romper esse círculo vicioso, desde a questão educacional, a questão ideológica até a questão propagandística. O que é necessário é que aos governos palestinos seja imposto um governo externo. E aí está o plano. Vamos ver. Alguém aí tinha perguntado bem no começo se essa questão do plano de Trump incluía a criação de um Estado filisteu. Chamaram de Estado palestino, mas o plano de Trump não prevê criar um Estado palestino. Netanyahu afirmou categoricamente que não haverá Estado palestino, pois não há condições para isso. Pelo contrário, o que o plano de Trump prevê é que seja formado um governo provisório, que vai se encarregar de toda essa fase de transição durante a reconstrução. Seria um governo formado por tecnocratas palestinos. E obviamente por um comitê internacional liderado pelo próprio Donald Trump e Tony Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Agora, a que ele se refere com tecnocratas palestinos, uma coisa que alguns analistas apontaram é que na Palestina não existe tecnocracia. O que é tecnocracia? Ou seja, os formados em universidades, por exemplo, advogados, principalmente advogados, que são os que mais têm a ver com essas questões de governo. Formados em cursos, por exemplo, onde você estuda administração de instituições públicas, ideal para atuar no setor público ou governo. Pessoas que aprendem a administrar ou pessoas que aprendem a gerenciar instituições governamentais, administração, liderança, etc. Esses são os tecnocratas. Agora, a Palestina não tem tecnocratas, porque seus formados nas universidades são fanáticos religiosos, pois as universidades eram administradas principalmente por clérigos. Então, quando falam de tecnocratas palestinos, é quase certo que estão se referindo a palestinos que nunca viveram na Palestina, mas sim a palestinos que cresceram principalmente na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e que na Inglaterra e nos Estados Unidos levam uma vida normal como profissionais. Ou seja, que não estão envolvidos nem com o Hamas, nem com o Hezbollah, nem com a Al-Fatah, nem com grupos terroristas, mas são cidadãos normais em seus países, simplesmente são de origem palestina. Então, muito provavelmente, eles vão recorrer a esse tipo de pessoas que tenham formação, que tenham uma preparação acadêmica que lhes permita assumir a organização de um governo provisório. Mas então já não estaríamos falando de um Estado, estaríamos falando de uma região autônoma administrada por uma entidade internacional, onde, claro, o principal peso vai ser dos países árabes, mas não de um Estado se governando sozinho. Então, tudo isso que você me perguntou, essa série de situações basicamente se resolve com isso. Não lhes deem um Estado e não deixem, pelo amor de Deus, por amor aos palestinos, não deixem que eles se governem sozinhos. Em última instância, o que você está dizendo é que a independência deles jogaria contra eles mesmos. Eles, na verdade, que foram, de fato, os mais afetados pelo próprio... Gaza foi independente, Gaza foi de fato um país independente. Ou seja, não tinha o status de país, de Estado na Organização das Nações Unidas, mas tinha fronteiras, se governava sozinho. E na verdade ninguém se metia com eles. Ou seja, faziam o que queriam. Era um Estado independente. Na prática, já vimos o que fazem quando são independentes por 18 anos. Por favor, não façam isso novamente. Uau, é forte demais. Quero só dizer uma coisa, se me permite, Irving.
Só quero cumprimentar Dunieski Sanches. Obrigado pelo apoio. Sim, muito obrigado. Desculpa, é que a informação é recente e incrível. Agradecemos muito. Agora, Lia, muito obrigado. Tem algo que também é importante que eu preciso dizer. Esquecemos, queridíssima audiência, que os momentos de transição entre as guerras que estudamos, porque eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, eu não presenciei a queda do Muro de Berlim, ouvimos falar desses eventos como acontecimentos definidos. Justamente uma das coisas que aprendi com Irving nos cursos que ele nos deu é que a história não termina em uma linha específica. Ou seja, dizem que a Revolução Francesa tem um antes e um depois, mas a realidade é que não existem momentos em que a história se separa. Daqui começa a modernidade, daqui começa o barroco, né? Ou seja, qualquer uma dessas eras é igual com os eventos históricos que têm a ver com conflitos e com guerras. Ao falarmos da Segunda Guerra Mundial, dos julgamentos de Nuremberg e outros fatos que hoje já consideramos passado, é importante entender que não ocorreram de repente, mas passaram por uma transição. Este é o espaço nesse período de transição, de acordo com o que se pode perceber. E me diga, por favor, Irving, se você vê dessa forma ou... Bem, a única coisa que eu corrigiria é que você não usou o nosso exemplo favorito, que é o da Revolução do Pré-Cambriano. Esse é ainda mais complicado, né? Porque não há registros, mas... Não sei por que saiu. Ou seja, na verdade não estamos falando de nada relacionado, mas eu pensei em mencionar a Revolução do Pré-Cambriano. E obviamente Mark fez a observação de que... Ou seja, em que sentido era uma revolução? Digo, bom, já falamos sobre como as condições climáticas e biológicas mudaram em todo o planeta. Mas bem, estamos falando de um processo que levou milhões de anos, né? Obviamente chamar de revolução é modo de dizer, mas tudo bem, depois já estávamos imaginando trilobitas e caramujinhos e essas coisas assim com suas bandeirinhas vermelhas, né? Assim, fazendo manifestações. Isso é o que muita da narrativa histórica tem marcado. Ou seja, essa ideia de que de repente houve um grupo de pessoas que estavam sendo tratados injustamente e de repente se levantaram. E de um momento para o outro, assim se derruba o rei e tudo fica diferente, não é? Senhores, isso nunca foi assim, nem de perto. Ou seja, a forma como a história vai se desenrolando tem um processo que é orgânico. A gente gosta, é incrível. A gente não gosta, incrível também. Então esse é praticamente o desafio que tanto estratégias militares quanto eu mesmo enfrentamos, já que estou simplesmente tentando ajudar vocês a chegarem a essa informação. Mas a realidade é que, por mais que a gente gostaria que a guerra acabasse de uma hora para outra e que os reféns voltassem, e que de repente a gente entendesse o que vem depois de encerrar essa fase, mas não dá. Não é que a gente não queira. Só gostaríamos de pular para o futuro, para essas gerações que estão doutrinadas, para quando elas não estiverem mais doutrinadas, né? Então é complicado. E muitas das perguntas que surgem são incrivelmente boas. Quer dizer, essas perguntas em que você tem como Israel vai contra-atacar a desinformação e o antissemitismo no mundo? É uma pergunta muito boa. E, honestamente, eu vejo que vamos continuar tentando conscientizar. Quer dizer, honestamente, das batalhas mais difíceis que eu já vi e das quais participei, que eu já vi e que estudei em casos práticos, é a de defender Israel. Essa ideia de ter que defender argumentos emocionais irreais e falsos, que você nem pode desmentir porque não existem, é complicada. Quer dizer, que não existe. E a ideia de ter que defender a luz diante da escuridão não tem sido nada fácil. E não me refiro só ao esforço que temos feito, queridíssimo Irving, mas a todos os judeus e pessoas que têm sido vocais em relação a isso. Tivemos que fazer isso com dados concretos, porque do contrário caímos justamente no erro do lado oposto. Então, esse tipo de informação é dificílima. Mas essa é a luta que nos coube. Sim, é que eu acho engraçado quando, sei lá, uma atriz judia, mas que fez seu discurso lá, seu discursinho, no Grammy ou Emmy, sei lá, um desses prêmios, desses decadentes, a favor da Palestina e tudo isso. Eu morri de rir com os comentários que diziam, que coragem, né? Sendo judia, ficar do lado da Palestina. Não, vocês vão ver que isso é o mais fácil agora. Ou seja, se você é judeu e fica do lado da Palestina, você tem um aplauso das multidões garantido.
Ou seja, difícil. Fique aqui na trincheira sionista defendendo Israel contra toda essa desinformação. Isso sim é difícil. Isso sim faz ficar de cabelo branco. Vamos iniciar uma campanha para que Israel coloque o laço judaico como Ministério da Informação. Vamos tentar. Tem coisas demais? Uma das perguntas que você queria responder, que fizemos para Irving, né, antes de terminar, né, você falava sobre a Turquia. Justamente poderíamos ampliar um pouco mais essa pergunta, não só para a Turquia, mas também para os países que estiveram envolvidos ao longo do processo. Claro, essa é a questão, né? O que a Turquia ganha com isso? Sobre os caças F-35, acho que já tinham falado, né? Vamos ver, sim. Por um lado, claro, a Turquia está muito interessada em renovar parte do seu sistema de defesa, da sua força aérea, do seu poderio militar. E, obviamente, como não é um produtor de armamentos, precisa que outros países vendam os componentes para que eles possam integrá-los. Então, claro, a Turquia pode ser, digamos, coagida a se comportar decentemente por aí. Mas não, é só isso mesmo. A Turquia é um país em crise. É um país que vem enfrentando uma crise econômica grave há bastante tempo, porque Erdogan tem sido um governante bastante inepto. Então, a inflação, a desvalorização da lira turca tem sido tremenda. Ou seja, é um país com problemas econômicos e uma população cada vez mais descontente. Porque quando o seu governo faz tudo errado, ou seja, e fica cada vez mais difícil para você chegar ao fim do mês, o que você ganha não é suficiente. Então, o que vai te importar se o governo apoia palestinos, úgubres, taiwaneses ou o Real Madrid? Ou seja, não te importa. Você só quer que o governo faça certo para você ficar bem. É disso que se trata, não é? Então a Turquia tem sérios problemas com isso. Agora, todo o plano de reconstrução de Gaza é o ponto de partida para o plano de reinvenção, literalmente de reinvenção do Oriente Médio. Que existe um projeto ali para transformar toda essa região em uma zona de desenvolvimento econômico. Então, é como se você estivesse no seu jardim, começando a preparar um churrasco. E aí você começa a colocar ali os cortes, os bifes, a carne, os ossos, o tutano, ou seja, todas essas iguarias. E aí, do outro lado dos seus arbustos, da sua parede de arbustos, tem um cachorro de rua todo magro, com cara de morto de fome, olhando para o que vão comer ali. Assim está a Turquia. Ou seja, com todo esse boom econômico que está sendo planejado para o Oriente Médio nos próximos 20, 30, 40 anos, onde é que a Turquia vai estar? Fora ou dentro? Ou seja, para um cachorro de rua, nessa situação, não pode haver nada mais maravilhoso do que o cara que começa a jogar carne. Você tira um bife assim e mostra para ele e diz: vem. E o cachorro vai. E não só come, mas além disso, se for o dia dele, o cara ainda vai dizer: vou te adotar. É isso que a Turquia precisa urgentemente e Erdogan sabe. Sim, ele é um radical, gosta da questão do islamismo, mas está enfrentando uma situação em que já não lhe restam muitas opções. Ou seja, no mundo de 2 anos atrás, ainda podia se dar ao luxo de continuar com seus planos imperialistas de imperialismo pobre, não é? É porque esse é o imperialismo turco neste momento. Ainda talvez há meio ano ou 4 meses, podia sonhar em impor um controle total sobre todo o norte da Turquia. Pelo menos ficar com a região curda e principalmente as áreas onde há petróleo. Não é muito petróleo que a Síria tem, mas ficar com isso. Ou seja, ainda podia, digamos, sonhar em expandir o domínio turco. Mas à medida que o ciclo vai se fechando desse outro lado e vão sendo lançadas as bases para criar uma zona de cooperação econômica que vai ser um detonador de riqueza tremendo. Vamos ver. O que você vai fazer? Você vai continuar de palhaço com seus sonhos imperiais? A gente te deixa de fora. Se comporta direitinho e te convidamos pro churrasco. E até te adotamos. Digo, agora que tá na moda adotar cachorrinhos, né? Então, Turquia, esse é o dilema que ela tem. Convencer o Erdogan não é fácil, pois ele é realmente maluco, né? Mas o fato de ele ter assinado logo de cara, porque nem demorou, ter assinado o plano do Trump para Gaza é um bom sinal. É um bom sinal de que a Turquia, embora vá continuar com sua retórica incendiária e dizendo besteira na mídia, não nos preocupa tanto o que ela diz se comportar de maneira decente. Vamos ver isso na Síria agora.
E me chamou muito a atenção uma notícia que provavelmente passou despercebida ontem, mas que me chama muito a atenção nesse contexto porque combates muito intensos foram reiniciados. As milícias islamistas estão lutando com tudo contra os curdos no norte da Síria. Começaram a se enfrentar com tudo, e a aviação turca não interveio. O esperado era que a aviação turca bombardeasse os curdos, mas não agiu. Então parece que algo também começa a mudar por aí. Está mudando também no Catar, já que estamos falando sobre isso. Al Jazeera. Há cerca de 8 ou 9 dias, pouco mais de uma semana, a Al Jazeera demitiu toda a sua diretoria. Ela mudou. Porque eles já estão aplicando a ordem que Trump deu. Em troca de toda essa normalização, Trump estabeleceu que a Al Jazeera tinha que mudar sua linha editorial. E todos que estão encarregados dessa questão das notícias chamaram muita atenção para o fato de que, há cerca de 8 ou 9 dias, a Al Jazeera está tratando o conflito em Gaza de uma maneira neutra. Já não está mais reproduzindo aquela retórica incendiária pró-Hamas, pró-islamista. Então... Ou seja, se até o Catar, que tem dinheiro, está sendo pressionado para começar a mudar, imagina a Turquia. Porque mas não é como se você estivesse no churrasco. Convidar o Catar é como convidar o vizinho que fez um churrasco ontem, né? Convidar a Turquia é como chamar o cachorro faminto que só sente o cheiro do lado de fora. Obrigado pelos exemplos, aliás. O que eu posso te dizer? Ai, não sei. Tudo isso parece incrível. E honestamente eu tenho o desejo e peço a Deus, por favor, que devolvam os reféns na segunda-feira. Mas até certo ponto, sim, há certas coisas. Quer dizer, como ainda me sinto, ainda parece estranho. Tem pessoas que têm, quer dizer, opiniões no chat, por exemplo, dizem, parece que o Hamas está ganhando tempo para se rearmar, né? Veja, deixa eu fazer uma observação sobre isso porque é interessante. É um conceito que surge de várias maneiras, ou seja, de várias formas possíveis. Porque, por exemplo, essa questão de ganhar tempo para se rearmar, de certa forma acaba sendo equivalente ao que falávamos sobre Yahya Sinwar há pouco, não é? Ou seja, de libertar prisioneiros que possam se tornar outro Yahya Sinwar. Ou seja, que no final das contas, o que se faça agora é... Permita que se criem as condições para que mais adiante voltem a se repetir os crimes de agora, ou de 2 anos atrás. Então essa é uma preocupação que muitos têm. Sim, correto. Eu obviamente também tive essa preocupação ao longo de muito tempo, mas vou insistir em um ponto que eu repito muito. E está certo que eu repita, principalmente porque vou aplicando isso em diferentes temas. Por exemplo, como agora, porque às vezes não é tão simples ver tudo em conjunto. Meu interesse é que vocês comecem a integrar todos os dados. Quando eu disse para vocês que a situação agora mudou radicalmente, também estou me referindo a isso. Ou seja, agora o Hamas poderia estar tentando ganhar tempo. Sim, é verdade, mas já não dá mais para se rearmar. Quem vai rearmar? Rearmar onde? Como? Quem? Sim, o armamento estava sendo recebido com o apoio turco, do Catar e do Irã. O Irã quer muito, mas não consegue mais. Enviou uma remessa de armamento para os grupos terroristas na Cisjordânia e em Israel, mas eles foram interceptados e apreendidos. Israel destruiu inúmeros arsenais deles, inúmeras remessas e inúmeras fábricas locais. Sim, o Hamas pode querer se armar, mas quem vai armá-los? Agora não há mais ninguém. Ou seja, lembrem-se, estamos em uma situação completamente diferente. Em 6 de outubro de 2023, o mundo que existia em 6 de outubro de 2023 já não existe mais. E obviamente isso muda as regras para o Hamas. Com certeza ele quer tempo, com certeza ele quer se rearmar, com certeza ele quer encontrar outro Sinwar, mas o mundo já não é o mesmo, já não é igual. Então o Hamas está em desvantagem em tudo. Está derrotado. Certo, então voltamos. Ok, obrigado por essa resposta. É muito interessante. Também preciso passar a palavra para a nossa queridíssima Raquel, onde ela diz: a crise não afeta eles. Veja o Egito. Esses países têm população muito radicalizada. Não dá para analisar essas pessoas e governantes com valores ocidentais. Desculpe ser advogado do diabo, Irving, mas é assim que o judaísmo funciona.
Vemos exemplos como Venezuela e Cuba, onde ignoram a situação das pessoas para mantê-las sob controle. Nesse caso, você acha que é diferente? Não é diferente. Principalmente porque Venezuela e Cuba, sem o apoio iraniano, agora também serão impactados por isso. Venezuela e Cuba podiam se dar a esse luxo graças ao apoio do Irã e da Rússia. Esse apoio já quase não está chegando para eles. O do Irã já acabou, o da Rússia está muito reduzido. Então, até mesmo Venezuela e Cuba vão começar a entrar nesse padrão de crise. Veja, o mundo mudou. O mundo não é diferente. É muito interessante o exemplo que a Raquel menciona de Egito, ou seja, o país mantém os mesmos radicais. Embora veja, as situações se mantiveram estáveis. O principal problema do Egito tem sido: não queremos palestinos. Se o Egito colocou um monte de tropas no Sinai, não foi para brigar com Israel. Ele perderia. Ah, sim, quando eles vão sair, quando algum general do Egito diz isso, claro. Ou seja, imagina todo o poder que Israel teve para conseguir desmantelar o Hamas em áreas urbanas, com o problema de ter que proteger os civis. Imagina, no Sinai não há civis. Em uma guerra Israel-Egito, apenas o exército egípcio está no Sinai. Ou seja, você joga bombas, essas que chamam de bombas nucleares táticas, que não são como as de Hiroshima, são bombas pequenas, mas são ou seja, elas possuem potência similar à de uma bomba nuclear, mas não são uma. Mas com isso você destrói tanques, tropas e soldados. Bem, é um exército, não há crime nisso. E eles declararam guerra contra você, menos ainda há crime nisso, não é? Quer dizer, não. E o Egito disse, ou seja, estamos preparados caso os palestinos tentem uma fuga em massa para o Egito. Ou seja, o Egito, todas as reclamações que o Egito fez a Israel nesses 2 anos foram em um espectro que vai de um extremo. Nem pense em me mandar os palestinos até o outro extremo, que é: por favor, não me mande os palestinos. Com todas as nuances intermediárias que existem entre eles. Mas tem sido isso. Agora, qual que é a diferença? Que o Egito, apesar de tudo, com seus radicais e tudo mais, o Egito está em uma situação relativamente normal. Quer dizer, claro, bom, não sei. Ou seja, eu ia dizer, exceto porque eles têm uma guerra ali do lado. Mas não são árabes, devem estar habituados. Infelizmente, lá é assim. O Egito está em situação relativamente normal. Um conflito vizinho é o que exacerba e polariza as opiniões. Mas o Hamas, por outro lado, está em uma situação inédita e extrema. Acima de tudo, extrema. Chegou ao fundo do beco. Não há mais para onde ir. Então, obviamente, o alcance de ação que o Egito pode ter, e principalmente a capacidade de tomar decisões razoáveis, é muito maior para os egípcios do que para o Hamas, que já estão no nível das decisões desesperadas. Isso significa que esses malucos vão continuar lutando, se matando e matando pessoas por um tempo devido a decisões desesperadas. Mas decisões desesperadas, já no ponto extremo, também podem ser eu me rendo. Então a situação do Hamas nunca tinha sido tão difícil como agora. Levem isso na mente. Nunca tinham passado por uma situação tão difícil como esta. Ok, antes de terminar, queridíssimo Irving, quero dizer que graças a você, queridíssima Terry, porque justamente nós também adoramos nos reunir entre Irving e nosso queridíssimo Estratégias Militares e eu, Enlace Judaico. Na verdade, não só traz isso, mas também traz mais pessoas. Então, obrigado, porque de verdade o Enlace Judaico é um grande meio nesse sentido. Mas deixa eu ver outro comentário que eu adorei, diz Lisbeth. Irving, será que o governo israelense poderia fazer como os terroristas, investindo grandes quantias em pessoas que cuidam das redes sociais como vocês? Que Deus te ouça. Amém. Seria maravilhoso. Sim, saiu uma notícia que eu vi, eu te contei. Conversamos sobre isso que dizia. É que Israel está pagando aos influenciadores $7.000 por cada vídeo. Ai, mas por favor. Ou seja, onde? Onde eu assino para que... Onde? Quem recebeu e guardou o meu dinheiro? Você sabe, a realidade não é assim. Ou seja, de jeito nenhum. Israel, além de ser muito forte de várias formas, não está gastando tanto com mídia.
Por exemplo, os influenciadores pró-palestinos. Ou seja, se você acha que eles pagam para qualquer um, não é assim. Eles pagam para quem tem grande impacto na mídia. Mas se um cara qualquer recebe $100 por vídeo, já é muito. Não pagam mais do que isso. Não, obviamente não é real, mas sim e bom. Para terminar, queridíssimo Irving, queria poder voltar à nossa sessão, o comentário antissemita do dia. Já faz muito tempo que não passamos por lá. Certo, nosso comentário é antissemita, embora não pareça à primeira vista, onde diz, por culpa de bastardos como Bibi Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich, o mundo odeia Israel. O mundo judeu precisa despertar das lavagens cerebrais dos sionistas radicais. Como? Como eu te explico, querido Constanzo Drumps? Nome péssimo, aliás, mas por favor, Irving, você quer tentar? Não, pode ir. Agora eu já pensei no que vou dizer. Ok. Esse tipo de pessoa justamente tenta apresentar fatos pela metade, ou seja, tenta colocar pequenas coisas que as pessoas que não estão informadas normalmente acabam juntando como se fosse uma teoria da conspiração, que tem a ver com essa ideia dos sionistas radicais. Quando colocam um sionista com Z, você já sabe perfeitamente que está falando de pessoas bastante doutrinadas. E segundo, o fato de acreditarem que Bibi Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich são a razão pela qual o mundo odeia Israel significa que lhes falta muito conhecimento histórico. Os antissemitas não odiaram Israel por um motivo real, mas sim odiaram e depois buscaram justificativas para esse ódio. Esse é um ponto crucial no antissemitismo, não? O antissemitismo não começou quando Bibi nasceu ou quando chegou ao poder. Na verdade, ele tem muitos mais anos, muito mais, milhares de anos. O interessante é que sim, ou seja, pode ser que essa pessoa ache que ela é a razão pela qual nos odeiam, mas a realidade é que não. Os reféns não dependiam de Bibi Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich. O objetivo era apenas trazê-los de volta. Se fosse por eles, os reféns já teriam voltado antes. Mas é impressionante como a noção de responsabilidade é uma das coisas que escapam a todos esses ativistas pró-Palestina. Impressionante como os próprios terroristas gravaram os vídeos de 7 de outubro e afirmam que não será só esse dia, mas também 8 e 9 de outubro. Os próprios terroristas comemoram vitória após serem derrotados e declararem querer matar qualquer um, como no 7 de outubro, quando mataram até pessoas que não eram israelenses ou judias. Essas pessoas pró-palestinas nem permitem que eles tenham voz. Se ouvissem, ao menos reconheceriam seu direito à independência. De serem tão nojentos como tem sido nesses anos. É impressionante como precisam apagar a voz dos próprios palestinos para poder realmente defender algo indefensável. Esse tipo de pessoa é o que normalmente vem tentar nos fazer pensar que, curiosamente, o fato de atacarem os judeus simplesmente é culpa nossa. Nós, como é possível que sejamos as vítimas, merecemos isso. Mas o mais interessante é que nenhuma dessas pessoas está disposta a sentar e perceber que o resultado disso foi chegarmos onde estamos hoje. Graças a vocês, o povo palestino está muito pior do que quando começou essa guerra e também, evidentemente, graças a eles mesmos. Essa seria a minha resposta. Eu só queria dizer uma coisa. Quando os moderados governavam, a esquerda, ou seja, os bons, o ódio ao povo judeu era o mesmo, ou seja, não venha me dizer agora que o ódio ao povo judeu acabou de aparecer. Ou seja, rapaz, isso tem 1800 anos de antiguidade e temos que lidar com isso de forma sistemática o tempo todo. E antes já tínhamos lidado com isso em episódios talvez mais isolados, mas já tínhamos lidado com isso. Então não é por causa dos sionistas radicais, como você chama, porque essa é uma categoria que só você acredita. Mas, eu te prometo que não. E o problema é só que você não presta atenção ao que acontece ao longo da história. Então primeiro vai estudar. Eu te recomendo toda essa enciclopédia aqui. São 10 ou 8 livrinhos, não muito grandes. Talvez você os encontre em 3 volumes. Mas se chama História do Antissemitismo, de Leon Poliakov, uma análise formidável do fenômeno histórico do antissemitismo. Talvez muito discutível em relação às causas, mas pelo menos como um relato do que foi a evolução do fenômeno do antissemitismo, está lá, ou em Pontes e Não Muros, você pode adquirir o curso de História do Antissemitismo que foi ministrado por mim.
O curso está gravado lá. E lá você pode perceber que isso não tem nada de novo. Não tem nada de interessante, não tem nada de especial. No México a gente diz, é o mesmo gato revirado e você está faltando com informações. Só isso. Eu pensei que você fosse ser mais contundente do que eu. Não, você fez muito bem, Mark. E muito obrigado. Acho que com isso podemos ir encerrando. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui e pelo apoio. Quero fazer uma última leitura, que surgiu a partir de uma pergunta que me fizeram no programa com estratégias militares há um tempo atrás. E então, dentro dessa pergunta, o que comentávamos dizia que parecia... Quero pensar que tudo o que está acontecendo já estava escrito, porque parece que o profeta Jeremias falou deste momento. Então, para terminar minha participação, quero ler um trecho do livro do profeta Jeremias, que está no capítulo 31, e é a partir do versículo 10 até o versículo 17. O que diz o profeta Jeremias é isto: Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e fazei-a saber nas terras distantes, e de si, aquele que espalhou Israel o reunirá e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o libertou de uma mão mais forte do que ele. Virão com gritos de alegria em Sião e correrão para o bem do Senhor, ao pão, ao vinho, ao azeite e ao gado, das ovelhas e das vacas. E sua alma será como um jardim regado e nunca mais terão dor. Então a virgem se alegrará na dança, os jovens e os velhos juntos, e transformarei seu pranto em alegria, e os consolarei e os alegrarei de sua dor. E a alma do Cohen ficará satisfeita com a abundância, e o meu povo será saciado com a minha bondade, diz o Senhor. Assim disse o Senhor. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e pranto amargo. Raquel que lamenta por seus filhos e não quis ser consolada por causa de seus filhos, porque pereceram. Assim diz o Senhor: reprime do choro a tua voz e das lágrimas os teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor. E voltarão da terra do inimigo, há também esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E teus filhos voltarão para a sua própria terra. Amém. Amém. Muito obrigado por compartilhar. Queridíssimo Irving. Senhoras e senhores, chegamos ao final desta transmissão incrível. Esperamos que isso chegue a uma conclusão. O WhatsApp do Enlace Judaico está fixado nos comentários para que vocês recebam notificações das transmissões na nossa comunidade. Outra opção excelente é ativar o sininho das transmissões. Se vocês gostam e acham que vale a pena, é por isso que fazemos. De verdade, agradecemos o apoio e, como sempre, estamos muito honrados e muito agradecidos a vocês. Então, obrigado pelo apoio. Vocês fazem com que o nosso jornalismo continue sendo um esforço que é levado em consideração e que seja sempre livre. Vamos ter transmissão com o nosso queridíssimo Irving. Não sei se amanhã, mas vamos ver como as diferentes atualizações vão se desenvolvendo. E amanhã vamos ter nada mais nada menos que Gabriel Bentasgal. Quem não o conhece, acredite, ele é um grande analista e vamos ter... Se Deus quiser, se Ele permitir, o Dr. Francisco Gil White também por aqui, obviamente para que nos deem sua perspectiva sobre o que está acontecendo e para podermos ampliar tanto o nosso olhar quanto a conversa. Então... Aviso que Gabriel Bentasgal, Israel Gil White e eu somos como se fôssemos irmãos. Israel Gil White e eu temos personalidades parecidas, já Gabriel Bentasgal e eu pensamos de forma semelhante. É, na verdade, bastante bonito ver esse contraste. E é muito esclarecedor, na verdade, assim como também conflituoso, mas tudo bem. De qualquer forma, senhoras e senhores, agradecemos muito por estarem aqui conosco. Nos vemos na próxima e esperamos que aqui nos vejamos novamente, que encontrem força para sempre, sejam pontes. E não muros. Isso é um elo judaico. Uma ótima, mais ótima noite para todos.